E se tratando de estrutura, agora é a hora de nós falarmos da estrutura da dissertação. Dixon, vou apresentar a introdução, desenvolvimento e conclusão para todo e qualquer texto. Como isso vai funcionar? Bom, deixa-me esclarecer para você o seguinte. Quando a gente fala de prova discursiva de concurso público, a gente tende a avaliar, antes de tudo, para qual a banca você vai prestar o concurso e também qual tipo de texto você vai redigir. A gente já viu os tipos de dissertação, como você notou. Então a gente sabe que a dissertação argumentativa, atrelada a temas de atualidades, né? A gente tem temas que muitas vezes você vai ter de se posicionar, né? Você tem de trazer o seu ponto de vista. E a gente tem um tipo de texto expositivo, que é aquele texto muito mais conceitual. Ele tem a ver com temas específicos, temas técnicos. A gente tem, sobretudo, esses dois tipos de textos dissertativos expositivos. A questão discursiva e o estudo de caso. Muitas bancas já trazem no edital o que ela vai querer de você. Que você faça uma dissertação argumentativa, que você faça uma dissertação expositiva, ou ainda ela já coloca lá. Vai ser uma questão discursiva, vai ser uma questão expositiva, é a mesma coisa, né? Algumas bancas adotam nomenclaturas diferentes. Ou ainda a banca vai lá e fala para você assim, será um estudo de caso. O CESP não costuma fazê-lo, o CESP só costuma tratar da seguinte forma. O candidato deverá produzir uma dissertação acerca de tema a ser elaborado pela banca. E aí, meu amigo, pode ser um monte de coisa, pode ser a dissertação argumentativa ou expositiva e os tipos de textos expositivos que você tem. Né? O CESP não costuma determinar exatamente qual tipo de texto você vai ter de produzir. Você tem que saber redigir tudo. Ocorre que, quando ele fala que vai ser sobre a parte básica, né, um texto dissertativo acerca da parte básica do edital, ou acerca de conhecimentos gerais, você pega a parte básica lá, tem língua inglesa, talvez, né? Tem atualidades, tem língua portuguesa, tem informática, tem raciocínio lógico e evidentemente que ele vai cobrar de você atualidades, né? Claro que isso vai acontecer se você tem só isso na parte básica. Agora, se ele coloca um texto dissertativo a ser elaborado sobre o anexo 2, que só tem matérias técnicas, ou sobre um tema que tem a ver com a parte específica do edital, você só vai ter, evidentemente, lá a possibilidade de um texto dissertativo expositivo, uma vez que a banca já determinou que vai ser sobre um tema técnico, né? A banca já trouxe isso para você. Então você tem de ler e interpretar o edital. A FCC é diferente do CESP. A FCC, no edital dela, ela costuma trazer para você o que ela já vai querer de você. Ela coloca lá que vai ser um texto dissertativo argumentativo, e isso para ela já é um tema de atualidades, ou ainda ela já coloca um tema dissertativo sobre tema atual, sobre tema de conhecimento geral. E aí você já sabe que isso é um texto dissertativo argumentativo. É importante você saber qual tipo de texto você vai produzir, não só para que você se posicione, para que você redija com o tipo de texto exatamente da forma que a banca quer, mas para você também estruturar o seu texto de modo adequado. Bom, em se tratando da FCC, ela já determina, vou querer um estudo de caso de você, vou querer uma questão dissertativa de você, vou querer uma questão aberta de você. A FCC, ela costuma já determinar, você já fez concursos da FCC e você sabe do que eu estou falando, beleza? Então fique atento ao seu edital, dê uma olhada no que o edital fala para você que você saiba exatamente como produzir esse texto e em termos de posicionamento, em termos do tipo de argumento que você tem de trazer, em termos de fundamentação e também para que você estruture o seu texto. É muito importante isso. Veja esses vídeos várias vezes, né, que fica muito claro aí nos vídeos anteriores acerca do tipo de texto, acerca do gênero textual a ser produzido também. Mas agora a gente vai falar então da estrutura de dissertação, sobretudo aí atrelando o CESP e a FCC, e aí eu vou tratar também das demais bancas quando eu falar do FCC, para que você fique atento a isso também, quanto à estrutura. Bom, estrutura básica da dissertação que todo mundo conhece continua sendo introdução, desenvolvimento e conclusão. De uma forma geral, isso vale para todo e qualquer concurso. Ah, mas tem banca que não exige que eu faça introdução nem conclusão. Mas se você fizer também, você não vai perder pontos, né? Mas a gente vai ver se é bom ou não você apresentar nesse tipo de coisa. Então a gente vai separar aqui a estrutura da dissertação, primeiro para o CESP e depois para as demais bancas, e vou fazer observações quanto à FCC também. Vamos lá. Estrutura da dissertação, olho na tela, nós temos o seguinte. Quando eu tenho aqui, ó, demais bancas,
isso inclui a FCC. Isso inclui, por exemplo, FGV e por aí vai. Beleza? E você sabe que nós temos o CESP. Legal. Ocorre então o seguinte. De uma maneira geral, a estrutura da dissertação para as demais bancas envolve introdução, desenvolvimento e conclusão. Legal. Então quer dizer que as demais bancas cobram esse tipo de coisa, quando a gente tem uma dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Legal. Mas isso aí também vai depender um pouquinho do tipo de texto que você vai produzir. De uma forma geral, a dissertação argumentativa, temas de atualidades. Vai fazer uma dissertação argumentativa lá da banca FCC, ou do IDECAM, ou do IADES, ou ainda da FGV, ou ainda da Consulplan, ou ainda de qualquer outra banca, OCP, Fundatec, você tem de fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Qualquer que seja a banca. Com tópicos ou sem tópicos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Dixon, isso também serve para o texto expositivo? Serve para o texto expositivo quando a gente está falando da questão discursiva. Da questão discursiva também, introdução, desenvolvimento e conclusão. Você está liberado da apresentação de conclusão, se e somente se for um estudo de caso. Então dá uma olhada lá, demais bancas, introdução, desenvolvimento e conclusão. Observação. Vamos à observação. Assinalar isso aqui em vermelho daqui a pouco. Vou colocar aqui também a observação em verde, mas daqui a pouco a gente vai fazer aí um quadrado vermelho aí para ficar muito claro para você. Se o texto a ser produzido for um estudo de caso, a conclusão será dispensável. Pessoal, então, vermelho, né? Conforme eu havia falado. Olha aqui para mim. Ocorre então o seguinte. Qualquer que seja a banca, a gente vai ter qualquer tipo de dissertação lá. A dissertação argumentativa ou expositiva, introdução, desenvolvimento e conclusão, para qualquer que seja a banca, exceto o CESP. Exceto o CESP. Qualquer que seja a banca, exceto o CESP. Isso inclui FCC, isso inclui ESAF. Então é um tema técnico, questão discursiva. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Isso aí é obrigatório. Agora, qualquer que seja a banca, se for um estudo de caso, você tem de apresentar introdução e desenvolvimento. A conclusão é facultativa, ela é dispensável. Isso quer dizer que você não precisa apresentá-la. Uma vez que no estudo de caso, em cada um dos parágrafos de desenvolvimento, a gente já apresenta conclusões. Funciona então da seguinte forma. O tipo de texto, estudo de caso, ele foge um pouquinho aos parâmetros da dissertação convencional em termos estruturais, porque em cada um dos blocos de parágrafo você já apresenta suas próprias conclusões para cada um deles, embora trate-se do mesmo, né? Embora se trate do mesmo tema, né? Você está tratando ali do mesmo tema, eles funcionam como blocos que estão ali estanques, né? Estão ali individualizados, mas eles têm uma ligação entre si. Entende isso? Eu posso ou não apresentar conclusão? Não vai me dar nota alguma. Minha dica para você, se sua prova tem só 30 linhas, for um estudo de caso, introdução e desenvolvimento. Vários são os textos aí que eu tenho, tá na sua apostila, que são estudos de caso, somente com introdução e desenvolvimento de nota máxima. Tranquilo? Então essa observação fica somente para o estudo de caso. Guarde esse slide, guarde esse vídeo aí para que você fique atento.
Isso para as demais bancas, qualquer que seja a banca, você vai adotar essa postura que eu acabei de falar para você quanto aos textos, né, de uma forma geral, e o estudo de caso fica observação lá sendo facultativo. Tranquilo? Vamos lá. Estrutura da dissertação para o CESP. Estrutura da dissertação para o CESP. Legal. Vamos aqui. Introdução. Desenvolvimento. E conclusão. Legal. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Observação. Pessoal, observação 1. Primeira coisa, introdução, desenvolvimento e conclusão, você vai apresentar lá no CESP somente se o texto, ou se o tema, né? Se o tema a ser redigido ou abordado, na verdade, né? Somente se o tema a ser abordado não exigir tópicos em seu enunciado. Legal. Então quer dizer que quando o CESP ele vem lá e traz um tema assim para mim, trânsito no Brasil, 2 pontos, causa ou civilidade, e ele não me dá tópicos para tratar, eu sou obrigado a apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Notou isso? Sem tópicos, não há tópicos para você tratar, a banca não te deu tópicos, ela só te deu o tema, e no tema não aparecem tópicos, ele só te dá uma ideia geral. Trânsito no Brasil, 2 pontos, causa ou civilidade. E não te deu nenhum tópico para você tratar. Ele fez um questionamento no tema. Tem texto motivador, tem o comando, tem o tema, mas não tem tópicos. A gente está falando só da banca CESP, mas não tem tópicos, não possui tópicos, né, o enunciado. Você obrigatoriamente tem de apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Quantos parágrafos disso? Calma aí que eu vou falar para você. Mas obrigatoriamente você vai apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão nessa prova. Tranquilo? Legal? Ficou atento à observação a essa condição? Vamos à observação então de número 1. Observação de número 1. Na verdade é uma única observação com alguns detalhes. Se o enunciado exigir tópicos. Pessoal, se o enunciado exigir tópicos, o que você vai fazer? O enunciado exigiu tópicos. Apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Legal. Então, o enunciado ele trouxe tópicos para mim. 2 tópicos, 3 tópicos, 4 tópicos, 5 tópicos, independentemente do tipo de texto. Se for uma dissertação de atualidade, se for uma dissertação expositiva, se for um estudo de caso, Dixon, vou apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão também? Não. A conclusão, na verdade, ela vai ser dispensada. Então, olha só, se o enunciado exigir tópicos de você, vamos anotar lá. Conclusão dispensada. Colocar dispensável, né? Dispensável. Legal, Dixon, mas por que a conclusão é dispensável quando ele me dá tópicos e a introdução não é? Eu não poderia somente responder aos tópicos, né? Eu não poderia fazer ali somente
a banca me dá 3 tópicos, apresentar só 3 parágrafos nessa prova, respondendo a cada um dos tópicos que a banca exige de mim. Pessoal, ocorre o seguinte. O mais importante no CESP, como você sabe, 95% da nota é para o desenvolvimento, é para o tratamento dos tópicos. Então, qual a parte mais importante? Evidentemente, o desenvolvimento. Vamos assinalar lá? Vamos assinalar? Você já viu isso nos vídeos aí anteriores, mas vamos colocar aqui, ó, 95% da nota. 95% da nota total, como você já sabe. 95% da nota total é o desenvolvimento. Então é a parte mais importante. Claro que a gente vai privilegiar o desenvolvimento em termos de estruturação do texto, em termos de quantidade de linhas. Isso é um fato. No CESP isso é um fato e nas outras bancas de uma forma geral, como você também já sabe. Mas para o CESP é o seguinte, como o mais importante é o desenvolvimento, boa parte das redações do CESP, que nós já fizemos em prova discursiva, que nós já tivemos aí as redações corrigidas pelas bancas com nota máxima, de fato apresentam somente a resposta aos tópicos. A banca dá 3 tópicos, o aluno vai lá e apresenta só as respostas aos tópicos, sem introdução e sem conclusão. Eu tenho várias redações de nota máxima em que os alunos somente respondem aos tópicos, né? Ocorre o seguinte, aí você vai me falar, pô, então eu tenho de sempre... Quando a banca me dá tópicos, só responder aos tópicos ali, cada um em um parágrafo, está resolvida a situação. Ocorre o seguinte, que mais ou menos ali no ano de 2010, eu treinava alguns candidatos para uma prova, acho, salvo engano, acho que era do Ministério da Agricultura, né? Do MAPA, né? Do MAPA. E aí era uma prova do CESP, salvo engano, né? Agora eu não me recordo, era do CESP, mas agora eu não me recordo se era exatamente do MAPA. E aí eu treinei os candidatos para somente responderem aos tópicos, né? Então eu treinava os candidatos em 2009, 2010 somente para responder os tópicos quando a banca era o CESP trazia tópicos para você tratar. Se tiver complexo para você, ouça novamente isso daí que eu estou falando. Essa minha experiência é muito importante, né, em concurso público para passar aqui para o aluno, né? E aí eram 20 alunos, treinei todos para somente responder aos tópicos. Foram dados 3 tópicos na prova, os alunos responderam somente aos tópicos. Só que o que acontece? Boa parte desses alunos passou, mas 3 desses alunos, para os quais eu treinava, para os quais eu dava aula, né, 3 desses alunos tiveram a nota de apresentação, aqueles 5%, zerada, porque, porque só responderam aos tópicos. Eu falei, vou recorrer e vou ganhar, né? Porque vários candidatos, meus alunos, tiveram nota máxima na apresentação do mesmo jeito, somente responderam aos tópicos. E aí eu fui e fiz o recurso. O examinador respondeu assim para mim. Trata-se de um texto expositivo, um estudo de caso e tal, sendo a conclusão dispensável. No entanto, a apresentação de introdução no estudo de caso, como na questão expositiva, e desenvolvimento é obrigatória conforme a melhor doutrina. Desde então, eu treino os meus alunos para apresentarem introdução, quando tem tópicos, seja estudo de caso, seja atualidade, seja um texto expositivo de questão discursiva, para apresentar introdução e tópicos no desenvolvimento, o tratamento dos tópicos no desenvolvimento, né? Sem conclusão, não há necessidade alguma de conclusão quando a banca for CESP e a banca trouxer tópicos para você tratar no enunciado, beleza? Ainda que você veja algumas redações de nota máxima dos meus alunos somente sendo respondidos tópicos ali, é preferível que você apresente um parágrafo introdutório e depois você trate os tópicos, como a gente vai ver mais aqui para frente.